Este vídeo aqui é para você que quer fazer medicina na FACISB. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina que a banca VUNESP prepara. E esse canal existe para você, para que você atinja sua aprovação em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então, olha só, recado importante. Se você quer passar em medicina em qualquer vestibular que a banca VUNESP prepara, esse canal é para você, esse perfil é para você e para que você conquiste essa vaga ainda este ano de 2024. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a FACISB. E por que nós vamos falar sobre a FACISB? Na verdade, estou gravando aqui uma série de vídeos sobre as faculdades, porque eu fiz uma enquete lá no meu stories do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, você precisa me seguir. Depois de ver esse vídeo aqui, vai lá, me segue. Por quê? Tem várias coisas bacanas lá no Instagram que eu faço para quem vai prestar vestibular de medicina. E isso que eu estou fazendo aqui agora, inclusive, é resultado de uma enquete. Eu perguntei lá quais eram as provas que os alunos iriam prestar, que eles gostariam que eu falasse, né, que eu gravasse um vídeo. A FACISB foi uma delas. Nós estamos gravando sobre a FAMER, FAMEMA, Unesp, Einstein, diversas outras, está aqui na lista, na sequência, que chegou lá para mim nos stories. E eu vou gravar. E aí, eu gosto muito de colocar enquete, colocar caixinha de perguntas. Se você quer me fazer uma pergunta, quer falar comigo, quer saber mais sobre os vestibulares, lá no Instagram, um bom canal para você fazer isso. É mais fácil, né, de ter esse contato. Então, depois de terminar esse vídeo aqui, corre lá, me segue no Instagram, que eu tenho certeza que vai te ajudar na aprovação. Então, hoje o nosso foco é falar sobre a FACISB. Então, o que eu vou falar com vocês aqui? Vou falar do tipo de prova, vou falar das características, vou compartilhar a tela aqui, que eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês, para falar de algumas particularidades exclusivas da FACISB. E já vou deixar um recado muito importante, que é um presente para vocês aí que vão prestar vestibular esse ano. Presente, Débora? Anota aí, ó. Agora em abril, né, nos dias 8, 10 e 11 de abril, às 19 horas, eu vou fazer 3 aulas. E nessas 3 aulas, eu vou falar sobre como e o que você tem que fazer para conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano, na FACISB ou em qualquer outra prova que a banca VUNESP prepara. Então, se você é um candidato, uma candidata, que você quer garantir, gente, eu não estou falando para tentar, eu estou falando para garantir. Se você quer garantir a sua aprovação em 2024, essas 3 aulas, elas são destinadas para você. Então, nessas 3 aulas, você vai saber exatamente o passo a passo que você tem que executar. Inclusive, o nome desse evento, né, ele chama Jornada da Aprovação. Por quê? Porque é uma jornada que você tem que passar para garantir a sua vaga ainda esse ano. Para participar, precisa estar inscrito. É um evento que vai ter sorteio. Então, tem que estar inscrito. Só quem está inscrito pode concorrer a esses sorteios. Para participar é simples. Aqui na descrição desse vídeo, deve ter um link para você se inscrever nesse evento, nessas aulas. Então, depois de terminar aqui, já clica nesse link, faz a inscrição, não perde nada. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos falar sobre FACISB. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber da FACISB? Ou de qualquer outro vestibular que eu vou prestar? A primeira coisa é entender como funciona a prova. Como que é o vestibular, como que ele é pensado, como que ele é elaborado, qual é o nível, o que eu preciso saber. Essa é a primeira coisa. Antes de pensar, o que eu vou estudar de matemática, o que eu vou estudar de química, o que eu vou estudar de geografia. Antes de pensar em tudo isso, eu preciso conhecer essa prova. Boa parte dos alunos, eles perdem a vaga em medicina porque eles estão muito naquela coisa de ter que estudar conteúdo e eles esquecem de um pequeno detalhe que é fundamental. Quando a gente elabora uma prova, eu elaboro para um aluno que está se preparando para fazer. Então, eu estou fazendo isso como professora que elabora questões. Então, quando eu elaboro uma questão para um vestibular, para um simulado, eu estou pensando no tipo de candidato que eu quero dentro daquela universidade. Então, eu preciso conhecer essas características. E quando eu conheço, eu tenho, sim, vantagens. Tudo bem? Por exemplo, vamos falar aqui da FACISB. A FACISB é uma prova nível 3. Só que ela é uma prova nível 3 que não tem questões dissertativas. É uma prova nível 3 apenas com questões objetivas. E, Débora, qual que é a sacada de uma prova, de uma faculdade, que só tem questões objetivas? Eu tenho alunos que falam, é mais fácil? É mais difícil? O que é melhor? Depende.
Tem a FACIS, depois de gravar um vídeo só sobre a ABC, apesar das duas serem níveis 3 e não terem dissertativas, são provas diferentes, têm particularidades diferentes. Aqui a gente vai concentrar na FACISB, e o que é importante você entender? A FACISB tem uma prova extremamente criteriosa. Criteriosa, sim. Tem muitas particularidades, tem muita picuinha. De todas essas provas níveis 3 que nós temos, ABC, Einstein, até mesmo a Unifesp, a prova que mais gosta de picuinha, de exceções, é a FACISB, tá? Então é importante para você que vai fazer entender isso. Débora, significa que é uma prova difícil? Não. Significa que ela gosta de picuinha, que ela gosta de exceções. E se você quer passar nela, você precisa conhecer quais são as exceções que ela aplica, quais são as picuinhas que ela gosta de pegar no pé. Sabendo disso, você vai nadar de braçada na frente da sua concorrência. Por quê? Porque você vai saber algo que boa parte, que a grande maioria não sabe. Tudo bem? Então, é uma prova nível 3 que não tem provas dissertativas. E ela tem essas particularidades justamente por não ter. Quando é uma prova dissertativa, a gente consegue selecionar um perfil ali pela escrita, pelo que eu quero cobrar. Quando não tem, a gente tem que selecionar o perfil todo na prova objetiva. Por isso que ela gosta tanto de exceções. Então, espere sim, esse ano de 2024, inclusive, uma prova exigente, criteriosa, é uma prova extremamente direta e objetiva. A FACISB não tem enrolação, não tem essa coisa de interpretação, não. É uma prova objetiva e direta ao ponto, mas é uma prova que gosta de muitas exceções, tá? De muitas picuinhazinhas que é importante a gente levar em consideração. A única coisa dissertativa que nós temos é a redação, também bastante criteriosa, que a gente tem que conhecer os critérios para conseguir se dar bem. Uma coisa importante que você tem que saber é o seguinte: o que para a FACISB é importante? Por exemplo, quando a gente pensa em uma prova da VUNESP normalmente, vou comparar aqui FACISB com a ABC, porque são duas provas níveis 3 com 80 questões. Para você entender o quanto as diferenças. Quando a gente vai para a ABC, nós temos 80 questões, 10 questões de cada matéria. O que a ABC está me dizendo quando ela faz isso? Peso igual. O mesmo peso que matemática tem, português tem, química tem, biologia tem. Quando a gente vai para a FACISB, não é assim. A FACISB dá pesos diferentes para cada coisa. Ah, Débora, vale mais ou vale menos? Não, é o número de questões. Eu até fiz uma colinha aqui. Olha só, matemática e português, nós temos 10 questões de cada. Boa parte das questões de português da FACISB é gramatical. Então, você precisa mandar bem. A FUNESP gosta de gramática, a FACISB gosta de gramática. A gente tem que mandar bem gramática na FACISB. Matemática, a gente vai citar aqui, que é minha praia, né? Área de exatas. Eu vou comentar aqui com vocês algumas coisas legais, mas são 10 questões. Então, o mesmo peso que ela está dando para português, está dando para matemática. Quando a gente vai para inglês e física, nós só temos 8 questões de cada. Significa que não é importante? É importante. Mas você percebeu que inglês e física, ela tem um peso menor na sua prova do que matemática e português? Eu não estou dizendo que você vai poder negligenciar, não estudar, só que significa o seguinte: você tem 2 questões a mais de matemática e 2 questões a mais de português, eu estou falando de 4 pontos que eu tenho que gabaritar. Então, eu tenho que dar importância para isso na hora da minha preparação. Quais são essas matérias que são tão importantes para eu gabaritar? Tudo bem? Geografia e História, nós temos 7 questões de cada. Então, significa que Geografia e História tem um peso menor ainda do que Inglês e Física. E isso tem que ser levado em consideração para o seu cronograma, para o seu tempo de estudos. Ah, Débora, mas não é bom eu gabaritar tudo? Com certeza. Você consegue gabaritar as 7 questões de história? Ok. Só que nós estamos falando de 7 de história para 10 de matemática, 7 de geografia para 10 de português. Então, eu tenho que pesar isso, meu cronograma tem que ser pensado para isso. O vestibular é uma prova de estratégia, de dinâmica, eu tenho que montar o melhor plano para eu conseguir resolver essa prova e conseguir passar. E olhar para essas questões, olhar para a quantidade de questões, o peso que cada uma tem, é o que vai me dar essa segurança. Agora, um caso aqui importante, ó. Para biologia e química, nós temos 15 questões. Então, quais são as 2 matérias mais valorizadas na FACISB? Química e biologia. Olha só, gente, nota de corte da FACISB. Se você fizer 67,
65, 67, de 80, você tem muita chance de ser aprovado com uma boa redação. Dessas 65 questões, 30 são 2 matérias, Química e Biologia. Então, quais são as 2 matérias que você tem que dar extrema importância se você quer fascismo? Química e Biologia. Tudo bem? Então, não tem peso maior no sentido, se eu acertar uma questão de Química, ela vale mais do que uma questão de Biologia? Não. Ela tem um peso maior porque eu tenho mais questões. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Isso é muito importante. E aí, o que acontece? Dentro dessas questões que são diretas e objetivas, porque são características, essas são características de uma prova nível 3, e a FACISB é uma prova nível 3, existem particularidades, existem exceções, que são típicas e exclusivas da FACISB. E uma coisa importante, gente, conteúdo que cai na FACISB, ele é importante ser considerado. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu gosto de mostrar, eu vou ver se minha prova está aqui, eu vou compartilhar para a gente analisar a prova do ano passado com vocês, de exatas. Eu gosto de comentar, até para a gente comentar aqui de alguns conteúdos. E aí o pessoal fala, Débora, tem como saber a matéria que vai cair na FACISB esse ano? Gente, super previsível. Existem as equivalências, é lógico, todas as matérias que caíram no ano passado vai cair esse ano? Não, óbvio que não. Por quê? Existe equivalência de dificuldade. Então, vou pegar um exemplo aqui, que eu acho que é mais fácil, mostrando para vocês. E aí já vou falando com vocês o que seria equivalência, para vocês entenderem. Vamos lá? Essa é a prova da FACISB do ano de 2024, que aconteceu para quem está iniciando, quem está fazendo faculdade esse ano. Se não foi a sua vez, esse ano será, 2025 é o seu ano. A prova da VUNESP tem uma característica muito boa. Você consegue prever até o número das questões. Inclusive, se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre a FACISB, aproveita aí o momento, deixa aqui embaixo, eu vou olhar os comentários e vou responder. Depois de Biologia, a gente vem para Química, beleza? Que começa na questão 48. Olha só, gente, coisas importantes para a gente analisar, que eu falo de equivalência. Química, nós temos 4 divisões. Nós temos Química Geral, Química Analítica, Química Orgânica e Química Inorgânica. Dentro dessas 4 divisões de Química, nós temos matérias dentro dela. Por exemplo, Química Geral, nós temos raio atômico, eletronegatividade, tipos de interação, que a gente tem tabela periódica, polaridade, tem várias coisas dentro de Química Geral. E são matérias equivalentes com grau de complexidade. Então, se um ano cair uma matéria, no ano seguinte pode cair outra com a mesma equivalência. Você tem que saber o seguinte, quais são os conteúdos de Química Geral que fazem parte do conteúdo base da Banca VUNESP para FACISB e estudar todos eles. Débora, mas tem como saber? Tem. Como que eu sei disso? No evento que a gente vai fazer em abril. Lembra que eu comentei com vocês que em abril a gente vai fazer um evento, eu vou mostrar o passo a passo do que você tem que fazer para passar? Nesse evento eu vou falar sobre isso. Inclusive, se você não ouviu o recado no início, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você fazer sua inscrição, para você garantir sua aprovação em medicina esse ano. E aí é importante saber qual é o conteúdo base, qual é o conteúdo específico. Então, aqui é uma questão grátis. A FACISB, nós temos 15 questões de Química. De 2 a 3 são aquelas questões para ninguém zerar. Então, assim, o aluno que errou essa questão, ele realmente não merece passar. Por quê? Porque isso aqui está de graça. É uma questão que fala de densidade. É só usar uma única fórmula. Densidade, massa, volume, pronto, é isso. É uma questão que daria para resolver, assim, coisa de 1 minuto no máximo. Não demorar mais que 1 minuto aqui, ele realmente está perdido ali nos estudos, tá bom? Débora, isso aqui vai cair de novo? Com certeza desse jeito, não. Nós vamos ter coisas equivalentes. Eu posso ter alguma coisa relacionada à polaridade, à tabela periódica, a raio atômico, coisas desse tipo. Química Geral sempre está na prova, isso aqui sempre vai estar na nossa prova. Aí aqui, radioatividade. Gente, fala assim, é um presente, né? Radioatividade a gente coloca dentro de química orgânica. Então, as reações orgânicas e a parte de radioatividade, tempo de meia-vida, espere por isso na sua prova. Aqui ela está de uma forma mais simples. Eu imagino que esse ano a questão de radioatividade ela vai estar um pouco mais exigente para a gente, tá bom? Inclusive falando sobre pósitron, falando sobre todas as cargas, né? Sobre todas as emissões radioativas. Isso é importante para a gente, que você não domina
Importante dominar. Uma característica, tá? Eu vou comentar aqui de acordo com as características. Uma característica, essa questão aqui, ó, ela é de gases, tá? Essa questão 50. Uma questão de gases de química. Gente, uma particularidade da FACISB, ela gosta muito de teoria. Então, é uma prova que você encontra muito conceito, muita teoria e menos cálculo. Então, por exemplo, ao contrário de algumas provas que você faz muito cálculo para química, para matemática, para física, na FACISB não. Você tem que estar muito melhor no conceito, cálculo é consequência. Isso é uma particularidade da FACISB. Inclusive aqui, né? Ó, é toda teórica. Se você souber o conceito, você vai resolver. Se você não souber conceito, você não vai conseguir resolver. Linda e maravilhosa. Olha que legal aqui. Essa aqui é uma reação de balanceamento. Só que é uma reação de balanceamento onde entra a parte de inox. Existem duas formas de se fazer balanceamento, por tentativa e oxirredução. Oxirredução não cai na VUNESP, não é uma particularidade na VUNESP. Mas lembra que eu disse que a FACISB gosta de picuinha? Ela pegou um pedaço do conceito de oxirredução e colocou aqui nessa questão. Então, é uma questão de balanceamento que tem uma pitada de oxirredução. Se você não souber, né, oxirredução, NOx, se você não souber, ela se torna um pouco mais complexa. Tudo bem? Mas é muito característico da FACISB isso. Química orgânica maravilhosa. E olha que bacana. Ele quer saber se é polar ou apolar e o tipo de interação. Química geral básica, basicona. Por que está aqui uma molécula orgânica? Proposital. Se eu colocar uma molécula inorgânica, é muito fácil bater o olho numa molécula inorgânica e saber se é polar ou apolar o tipo de interação. Uma orgânica, ela exige um pouco mais de dedicação. Fácil também, mas exige. Então, tá aqui, típico de FACISB isso. Gente, concentração, né? Pela alternativa, obviamente, concentração está dentro de soluções. Soluções pura é uma coisa provável para esse ano? Não. Esse ano é mais importante você apostar em soluções com estequiometria. Isso é importante para vocês. 54, a gente está falando aqui de funções inorgânicas, onde eu tenho que fazer a reação. Então, duas coisas importantes. É uma questão, olha só, é uma questão de reação química, onde entra funções inorgânicas. Típica também, bem característica. Gente, nenhuma dessas questões aqui, elas são difíceis, mas tem particularidades da FACISB, que se eu não conhecer essas particularidades, eu posso ter um pouco mais de dificuldade para fazer. Equilíbrio, então eu tenho um íon comum aqui, equilíbrio químico básico, basicão, você tem que fazer parte. Gente, coisa mais linda do mundo, né? pH, a quantidade, enquanto um é mais ácido que o outro, isso aqui é bem fácil também, questão gratuita que a FACISB deu. Olha aqui, lembra que nós falamos de teoria? Ó, radioatividade novamente. Aqui, ó, a parte conceitual. Isso é muito típico de FACISB. Muito típico de FACISB. Parte conceitual. Uma dica para você que vai fazer vestibular esse ano, da FACISB e de outras. Essa matéria aqui, ó, cinética, velocidade da reação, é uma matéria tendenciosa para a gente esse ano. Então, se você não domina isso aqui, tem que dominar. Muito simples, muito fácil, mas é uma matéria que tem uma tendência forte de começar a cair. Já vem caindo em algumas provas, ela vai se manter por um tempo para trocar pela equivalência, mas esse ano é importante apostar nisso. Então, cuidado com isso. Gente, 59 não podia faltar. Todas as provas que você for fazer da FACISB ou de vários outros vestibulares que a Banca VUNESP prepara, você precisa dominar reações orgânicas com os grupos funcionais. Precisa, é fundamental. Se você não dominar reações orgânicas, você vai perder questões preciosíssimas para você. E aqui, ó, é uma reação orgânica. Ácido carboxílico e álcool. Ele vai querer que você encontre quem são os elementos aqui, ou qual dos elementos. Ó, o álcool empregado. Pronto, ele quer que você encontre o álcool. Né? Muito fácil, coisa assim, 30 segundos, um aluno que estudou para essa prova tem que conseguir fazer. Outra parte conceitual aqui. Ó, tudo conceito. Importantíssimo. Tudo bem? Química, muito fácil. Essa prova de química foi feita para que os alunos gabaritassem. Então, aqui, dessas 15 questões, tinha umas duas um pouco mais exigentes, que eu precisaria pensar um pouco mais. As outras 12, a FACISB entregou. Então, se você
é um aluno que vai fazer FACISB, você precisa gabaritar a prova de Química, que é relativamente muito simples. Biologia é um pouco mais chatinha, matemática é um pouco mais chato, física é um pouco mais chato, mas Química é grátis, praticamente. E aqui, ó, nós começamos aqui com matemática, gente. Vamos ver aqui. Olha só uma coisa que legal aqui, ó. Gente, situação problema. Não duvide. É certeza que isso vai estar na sua prova. Situação problema vai estar na sua prova. A questão é como. E aqui está extremamente direta, né? Extremamente direta. Outra questão aqui, ó, de relação. Vocês viram que não é uma questão de tem números para você fazer uma conta, é uma questão. Não, é uma relação entre uma coisa e outra. Então é importante você entender isso. Aqui, que bacaninha, né? Mola, né? A gente tem uma coisa aqui interessante. Gente, aqui é até física, né? Não, isso aqui é física, ó. Mola. Débora, energia mecânica, cinética potencial, energia elástica. Importante. Mola, importante para vocês. Muito simples isso daqui, né? A parte de calor, aqui, ó, a quantidade de calor perdida, a parte de calorimetria. Muito simples, muito fácil, muito fácil. Olha aqui, ó, uma particularidade conceitual. Lembra que eu falei que é uma particularidade da FACISB? Conceitual. Pressão, tá aqui também, né? Muito simples essa questão. Espelho, parte conceitual. Olha que legal. Conceitual. Elétrica, também está aqui, pelo que eu estou vendo aqui, também uma parte conceitual. Então, matérias, gente, que não são, talvez, são matérias que vão cair. Elétrica, espelho, energia mecânica potencial ou elástica, cinemática, isso vai estar na sua prova, com as particularidades da FACISB, mas vão estar. Então, é por isso que é tão importante você estudar da forma certa. Você precisa saber o seguinte, aquela questão de calorimetria, como que vai cair esse ano, se tiver calorimetria? Aquela questão de espelho, que é conceitual, será que esse ano é conceitual de novo? Será que eu vou ter que fazer algum cálculo? O que eu preciso saber de espelhos? E como não podia faltar, matemática são 10 questões maravilhosas. Conte muito com isso, ó. PA com PG, só PA, duas PA juntas, duas PGs. Gente, conte com isso, porque isso é importante. Probabilidade não é se, mas é como. Pode cair só probabilidade com combinatória, ou só uma de probabilidade e outra de combinatória. Mas com certeza vai estar na sua prova. É a sua tendência para esse ano também. Situação problema, as questões de situação problema da FACISB, elas são mais exigentes, normalmente são. Gente, função aqui, né? Muito bacana. Geralmente mistura um pouco ali com geometria analítica, função. Amo. Quando eu olho para essas questões, eu fico bem feliz. Geometria plana, geralmente tem mais de uma, e tem mesmo, né? Uma, duas. É bem comum, geometria plana, ter de 2 a 3 questões. Aqui, ó. Tem geometria plana e geometria espacial. Geralmente é isso que acontece. Tem 2 da plana e uma da espacial, ou 2 da espacial e uma da plana. Então, isso é bem comum aqui para vocês. Outra situação, problema, tá aqui. Geralmente tem de 2 a 3 também, tá? E nesse caso aqui, ó, tem 3. Então, gente, olha que loucura que nós estamos falando aqui. Nós temos 3 questões de geometria, 2 de geometria plana e uma espacial, 3 questões de situação, problema. Nós temos 10 questões de matemática ao todo. 6 de 10 são 2 matérias. Aí a questão é, por que você fica estudando equação? Por que você fica estudando tanta coisa que não vai cair na sua prova? Mas o cursinho Deus tem que estudar. Não faz o menor sentido. Você precisa estudar o que vai cair na sua prova. Então, eu estou falando o seguinte, 2 matérias equivalem a 60% da sua prova de matemática. Você realmente acha que precisa estudar tudo? Não, não precisa. Então, ó, nós temos 2 matérias que são 60%. Os outros 40% são coisas simples, ó, PA. Probabilidade combinatória, olha só. Probabilidade combinatória você consegue estudar junto. Então, se você pegar 3 matérias, você tem pelo menos 8 de 10 em matemática. Tá bom? O que mais? Olha só. Nós estamos falando de situação problema, geometria plana espacial e probabilidade. 3 tópicos que, se você dominar, você acertaria 8 de 10 em matemática na FACISB. Gente, isso é muita coisa. Essa é a sacada de saber o que estudar. Não adianta você ficar estudando tudo. Você precisa estudar o que realmente importa para você. E o que importa? Para eu saber o que importa, o que é importante, é o que eu preciso saber o seguinte. Qual é o conteúdo base da FACISB? Então, eu já sei, ó, geometria plana, geometria espacial, probabilidade, a parte de combinatória, né? Probabilidade combinatória.
Pode ser que PA, PG junto ou separado, situação, problema. Existem conteúdos bases que fazem parte. Aí eu estudo esse conteúdo base, domino. Aí o que eu preciso fazer? Questões direcionadas, né, para esse foco. Só que uma coisa importante, as questões que você vai fazer, elas precisam estar alinhadas com o grau de complexidade e com as particularidades da FACISB. Lembra que eu comentei que a FACISB tem picuinha, gosta de exceções? Então, os seus exercícios de treino precisam ter isso. Eles precisam ter picuinhas, precisam ter exceções, porque senão não é real para você. Tudo bem? Então, isso é extremamente importante. Quando você for fazer simulado de 80 questões, com as mesmas características, direta, tem que estar sendo pesadas as questões para dar tempo de fazer no tempo. Tudo isso envolve a sua aprovação. Então, olha só, uma coisa importante. Primeira coisa, eu tenho que ter um cronograma pensado para mim, de acordo com as faculdades tem mais peso. Eu vou dar mais atenção, levar mais tempo, me dedicar mais para as questões que vão pesar mais. Dentro dessas questões, dessas disciplinas que pesam mais, que é o exemplo de biologia, de química, dentro dessas disciplinas que pesam mais, eu preciso ver o seguinte, quais são as matérias que me dão o maior número de acertos? Química orgânica. Quantas questões de química orgânicas é provável para esse ano de 2024 na FACISB? Química analítica, que é a parte de equilíbrio, estequiometria, soluções. Quanto dessas deve ter? E aí eu vou separando, dando prioridades de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha prova. E por que tem que estudar tão focado? Porque, olha só, o que você vai fazer para a FACISB não é a mesma coisa da ABC, também não é a mesma coisa da Santa Casa, também não é a mesma coisa do Einstein, não é a mesma coisa da FAMERP. Então, para cada prova tem a sua particularidade. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre a FACISB, deixa aqui nos comentários ou vai lá no direct do meu Instagram, deixa lá, que eu sempre faço questão de responder vocês. Ok? Até uma próxima oportunidade. E não esqueça, já anota aí, terminando nosso vídeo aqui, corre lá aqui embaixo na descrição do vídeo e faz a sua inscrição para o nosso evento, Jornada da Aprovação. Nessas aulas, essas 3 aulas, eu vou te mostrar o passo a passo do que você precisa dominar para passar na FACISB. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.